Olá, eu sou o pastor Amaro Fagundes e este é o nosso canal O que a Bíblia diz. Hoje eu trago para você o tema A Grande Tribulação. Muitos cristãos sequer acreditam que a Grande Tribulação possa ser uma realidade. Mas a Bíblia é muito clara nesse tocante. Eu quero desenvolver esse tema em 3 pontos. Primeiro, o que é a Grande Tribulação? Segundo, quando será a Grande Tribulação? E terceiro, quanto tempo durará a Grande Tribulação? Bem, venha comigo aqui, vamos pensar juntos. Jesus a descreveu no capítulo 24, versículo 21 de Mateus, da seguinte forma: porque haverá então grande aflição, como nunca houve até agora, nem tampouco haverá. Note que a descrição de Jesus sobre o sofrimento da grande tribulação é algo inédito. Trata-se de um sofrimento inédito, inexplicável. Algumas pessoas argumentam, mas tribulações nós temos o tempo todo. Quem sabe se referindo a Romanos, no capítulo 5, em que Paulo diz, porque a tribulação produz a paciência a experiência a esperança. Mas essa tribulação de que Paulo diz é a do nosso cotidiano, é a do dia a dia. Em muitas outras referências bíblicas, nós encontraremos uma referência à tribulação do dia a dia. A chamada grande tribulação é um sofrimento inédito, é um sofrimento incalculável. O escritor Lucas também fala dela, descrevendo a situação dos homens nesse tempo em que a grande tribulação se cumprir. É um tempo que está já determinado por Deus. Nós não sabemos exatamente, mas já está determinado. Lucas fala dele com as seguintes palavras. Capítulo 21, versículo 25. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. O estado psicológico dos homens, da humanidade, estará em uma situação deprimente, triste e terrível. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes dos céus serão abaladas. Dias difíceis são esses. Esses textos descrevem o que é a grande tribulação. Ela não se compara com os sofrimentos cotidianos que nós temos durante esta vida. Ela está marcada para um tempo determinado, para uma durabilidade determinada, que é o que veremos aqui na continuação da nossa reflexão. Quando será a grande tribulação? O que é isso aí que nós acabamos de comentar. E quando será esse momento tão específico da história da humanidade? Nós precisamos, para responder essa pergunta, nos localizarmos não exatamente numa data determinada, mas dentro dos eventos escatológicos, quando a grande tribulação acontece. De acordo com descrições da palavra de Deus, esse dia é um dia de ira, então não fica difícil compreendê-lo. Sim, quando nós conferimos, por exemplo, o capítulo 2, versículo 5 de Romanos, Paulo falando sobre os judeus e os gentios. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e do juízo do Senhor nosso Deus. Percebe que há um dia preparado para essa grande ira de Deus. E nós entendemos que não há um lugar melhor dela se cumprir senão na grande tribulação, que é o sofrimento inédito da história da humanidade. A Bíblia continua falando sobre a grande ira de Deus que ele derramará sobre esse mundo. Por exemplo, Apocalipse capítulo 6, versículo 17, João via este dia e dizia: porque é vindo o dia da sua grande ira. E quem poderá subsistir? Uma vez entendendo que a grande tribulação, e uma vez entendendo que a Bíblia descreve como o dia da ira, nós compreendemos quando ele acontecerá.
Apóstolo Paulo responde isso para nós em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 10. A esperar do céu o seu Filho Jesus Cristo, a saber, aquele que nos livra da ira futura. Paulo está falando isso com a igreja. Então, subentende-se que esse grande dia de sofrimento para o mundo e de ira de Deus derramada sobre a humanidade acontecerá após o arrebatamento da igreja. Logo após a igreja ser arrebatada, você entenderá isso melhor no tema anticristo, que é o anticristo. Logo após ela ser arrebatada, desencadeia-se no mundo a 70ª semana de Daniel, que é a semana de grande tribulação sobre o mundo. Mas quanto tempo durará? Pela primeira dica que eu te dei, encerrando agora o segundo tópico, você já entende que são 7 anos. Durará 7 anos. Mas para termos uma resposta mais bibliocêntrica, nós precisamos recorrer à profecia que Deus revelou a Daniel no capítulo 9 do seu livro, versículos 24 a 27. Ali Daniel começa dizendo no versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Deus queria tratar com os judeus. A expressão teu povo ali trata-se dos judeus e não da igreja. Convém que pensemos com atenção sobre isso. Deus iria tratar com os judeus durante essas 70 semanas, dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas idolatrias. As 6 coisas descritas por Daniel ali, no versículo 24 do capítulo 9, são as seguintes: extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Isso que eu acabo de te dizer é um trato de Deus com os judeus. E Deus decretou que seria 70 semanas para tratar disso com os judeus. Lembrando, são 70 semanas de anos. Dias ali, profeticamente, apontam e representam anos. Tudo bem, mas você só entende a durabilidade de 7 anos da grande tribulação quando você estuda o versículo de número 25, em que as semanas estão divididas em etapas, em fases. Primeira fase, 7 semanas, 49 anos de reconstrução de Jerusalém, quando o povo judeu voltou do cativeiro babilônico. Segunda etapa, 62 semanas. Essas 62 semanas, diz o escritor Daniel, que as ruas e as tranqueiras se reedificariam, mas em tempos trabalhosos e de angústia para os judeus. Essas 62 semanas, elas vão do final da construção de Jerusalém, da reconstrução, até a ascensão do Messias. Daniel informa com todas as palavras, e o Messias então será tirado. Isso no final da 69ª, que são 62 semanas mais 7, 69. O Messias foi tirado. Foi quando Jesus cumpriu seu ministério, ressuscitando e subindo aos céus. Bom, fica pendurado no tempo a 70ª semana de Daniel, só para você entender a durabilidade ou a duração da grande tribulação. Essa 70ª semana ainda não se cumpriu. Quando Jesus sobe, que encerra as 69, ele informa que se abriria um período na história chamado de os tempos dos gentios. Veja bem o que diz 21 e 24 de Lucas. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Isso Jesus falando com os judeus. Porque os tempos dos gentios fecharão com a vinda gloriosa do Senhor no final da grande tribulação, que é a 70ª semana. Portanto, quanto tempo durará? 7 anos. E é exatamente por isso que Jesus diz: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Tal é o sofrimento dos dias da grande
tribulação. Isso é o que a Bíblia delineia para nós. O que é a grande tribulação? Tempos de aflições nunca vistos no mundo. Quando será a grande tribulação? Após o arrebatamento da igreja, porque a grande tribulação trata-se de um momento de ira do Deus Todo-Poderoso sobre os pecados dos gentios e dos judeus. E quanto tempo durará a grande tribulação? Durará 7 anos, de acordo com a revelação dada por Deus a Daniel sobre a 70ª semana que está pendurada no tempo. Ela ainda irá se cumprir. Daniel diz que o príncipe se manifestaria, faria um pacto com muitos por 1 semana, lá no verso 27 de Daniel, capítulo 9. Esta semana é a grande tribulação. Você gostou dessas informações? Então deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha e mande as suas perguntas também, ok? Grande abraço, até o próximo vídeo.